Nesta lição, estudaremos o lucro ou prejuízo máximo de uma opção de put de Bitcoin medido em Bitcoin, tanto para o comprador quanto para o vendedor. É especialmente importante estar ciente de como ele se difere dos cálculos mostrados na lição 5.7. Primeiramente, esta tabela mostra como calcular o lucro ou prejuízo da posição de uma opção de put de Bitcoin para o comprador ou para o vendedor. Para simplificar as coisas, dispensamos o tamanho da posição, ou seja, o número de contratos. Para incluí-lo, basta multiplicar o resultado pelo número de contratos. Você pode notar que essa seção das fórmulas, preço de exercício menos preço do Bitcoin dividido por preço do Bitcoin, ficará cada vez maior conforme o preço do Bitcoin diminua, levando em conta que o preço de exercício nunca mude. Saber disso te ajudará a ver por que o lucro e o prejuízo máximo de um comprador e de um vendedor, respectivamente, é ilimitado medido em Bitcoin. É sempre útil saber o lucro e o prejuízo potencial máximo de qualquer posição em opções que você considere abrir. Eis abaixo a tabela de lucros e prejuízos de Bitcoin para uma opção de put de Bitcoin. O lucro e o prejuízo do comprador está em azul. O lucro e prejuízo do vendedor está em vermelho. Como é comum nas opções, quando a opção vence sem valor, o prejuízo do comprador é fixo, assim como o lucro do vendedor. Para opções de put, isso acontece quando o preço subjacente fica acima do preço de exercício no vencimento. Porém, conforme o preço caia, como pode-se notar visualmente ao se perceber a inclinação crescente das linhas de pagamento, o lucro máximo em Bitcoin para o comprador é ilimitado. De maneira semelhante, o prejuízo máximo em Bitcoin para o vendedor também é ilimitado. Isso resulta nestas fórmulas de lucros e prejuízos máximos em Bitcoin. Convém conferir novamente que, se medidas em dólares, essas fórmulas de lucro ou prejuízo máximo seriam as mesmas apresentadas na lição 5.7. O motivo de haver uma diferença aqui é por conta da medição das coisas em Bitcoin, a moeda base. Para o comprador da opção de put de Bitcoin, o lucro continuará a aumentar para cada dólar que o preço subjacente do Bitcoin cair. Além disso, sempre que o preço do Bitcoin cair em dólar, quer dizer que será necessário dispensar mais Bitcoin para pagar pelo lucro de cada dólar. Como exemplo, imagine que compremos uma opção de put de Bitcoin com preço de exercício de $10.000. Quanto vale a opção caso o preço do Bitcoin seja $8.000 no vencimento? A opção de put é $2.000 ITM no vencimento, então ela vale $2.000 no vencimento. Como o preço do Bitcoin agora é $8.000, esses $2.000 são pagos com 0,25 Bitcoin. Mas e se o preço do Bitcoin estivesse $2.000 ainda mais abaixo e vencesse custando $6.000? A opção de put agora valeria $4.000, então dobre a quantia de dólares. Porém, como o preço agora é só $6.000, esses $4.000 são pagos com 0,6667 Bitcoin, arredondados em 4 casas decimais. Então, o valor do dólar da opção dobrou, mas como o preço do Bitcoin caiu, a quantia em Bitcoin necessária para a liquidação mais do que dobrou. Elevando o exemplo a um extremo, imagine que o preço do Bitcoin caia até $1 por Bitcoin. Quanto a mesma opção de put de $10.000 vale agora? A opção de put vale $9.999, porque o preço do Bitcoin agora é $1. Mas temos o direito de vendê-lo por $10.000, que é $9.999 a mais. Como o preço do Bitcoin agora é $1, esses $9.999 são pagos com 9.999 Bitcoins. Essa tendência continua se o preço do Bitcoin cair abaixo de $1 também. Naturalmente, isso não é um problema para o comprador. Ele ainda recebe o pagamento e não precisa se preocupar se terá o dinheiro suficiente para bancar a posição longa de put, porque ele pagou a comissão antecipadamente. No entanto, o vendedor vendeu uma opção de 1 Bitcoin e agora precisa pagar aproximadamente 10.000 Bitcoins para o comprador da opção de put. Na realidade, o vendedor provavelmente a teria liquidado há tempos, transferindo a posição para outro trader, uma vez que o prejuízo em sua posição fosse maior do que a quantia que ele tem em sua conta. Esse último exemplo extremo, naturalmente, é muito improvável. No entanto, é de importância vital estar ciente dessa relação entre o dólar e o lucro em Bitcoin quando o seu colateral for em Bitcoin.
Isso é mais importante do que nunca quando um trader lida com opções curtas de puts secas. Para alguns traders, migrando de opções tradicionais para opções de criptomoedas, esse é um ponto que pode ser negligenciado facilmente, porque eles estão acostumados a vender opções de put que têm prejuízo limitado. O comprador de uma opção de put na Deribit possui risco fixo. O seu lucro máximo, medido em dólares, é limitado ao preço de exercício menos a comissão paga, mas quando medido em Bitcoin, é ilimitado. O vendedor de uma opção de put de criptomoeda na Deribit possui lucro fixo. O seu risco em dólares é limitado ao preço de exercício menos a comissão recolhida, mas quando medido em Bitcoin, esse risco é ilimitado. Por esse motivo, o vendedor de uma opção de put normalmente será coberta de alguma forma a princípio, ou pelo menos terá um plano contingencial para futuramente cobri-la ou sair da posição. Embora os cálculos de opções de put em termos de dólar sejam os mesmos da seção 5, quando medidos em Bitcoin, eles são um tanto diferentes. É importante se familiarizar com essas diferenças caso você esteja usando dólares como colateral em opções de coisas como ações ou commodities e estiver abordando opções de criptomoedas na Deribit pela primeira vez.